Boa noite a você que está entrando aí. Amanda, seja bem-vinda. Hoje nós estamos começando mais uma série do Paz e Vida na sua casa e essa série é Fruto do Espírito. Eu espero que você tenha um aproveitamento excelente, que vocês tenham um aproveitamento excelente e que o Espírito Santo de Deus venha abrir os nossos ouvidos, venha trabalhar no nosso coração, venha trabalhar na nossa alma e que a gente possa ser um pouco melhor o amanhã do que a gente foi hoje. Amém? Então você é bem-vindo, compartilhe, convide as pessoas que você conhece para estar participando aí dessa nossa ministração, nesse finalzinho de tarde, começo de noite, desta quinta-feira, amém? Nessa série Fruto do Espírito, é lógico que a gente vai usar o texto que está lá em Gálatas 5, versículos 22 e 23, que diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E termina o versículo dizendo: contra essas coisas não há lei. E é verdade mesmo. E como a gente está precisando desse fruto do Espírito na nossa vida hoje, né? Precisamos de alegria, de paz, de longanimidade, de benignidade, de bondade, de fidelidade, de amor, de mansidão, né? Domínio próprio. E para a gente levar a nossa vida adiante. Se a gente prestar atenção aí no versículo, a gente vai ver que fala fruto do Espírito e depois fala um monte de outras coisas. Mas por que está escrito fruto do Espírito e não frutos do Espírito? Primeiro porque o texto foi escrito originalmente em grego e a construção desse texto está no singular. E Paulo realmente quis dizer fruto do Espírito e não frutos do Espírito. Agora, a gente sabendo disso, o que será que ele quis nos ensinar? Que lições a gente pode tirar dessa primeira palavra, dessa primeira observação que nós fazemos nesse texto? Em primeiro lugar, quando usa a palavra fruto, Paulo estava apontando para a ideia de que todas as 9 virtudes, as 9 qualidades que estão enumeradas aí no texto, elas devem formar uma unidade na vida do crente. Não pode ficar separada. Todas as virtudes, todas as qualidades devem estar presentes para que o fruto seja completo e seja um fruto saudável. A ideia então é de completude. O que quer dizer completude? Completude é perfeição, é integridade, inteireza, plenitude, totalidade, íntegra, não é? E num sinônimo que traz uma ideia mais, que a gente compreenda mais, significa unidade. A gente pode pensar, por exemplo, numa laranja ou numa tangerina. Ela é uma fruta só, é um único fruto, mas ela possui vários gomos. O fruto seria o fruto do Espírito e os gomos representam as virtudes ou qualidades que foram enumeradas nesse texto de Gálatas 5, 22 e 23. Se a gente pegar uma tangerina, uma laranja, que esteja com um gomo, estiver com algum problema, a gente vai ver que toda a fruta fica comprometida. A gente pode até tentar salvar alguns gomos, mas aquele cheirinho de estragado, aquele meladinho do estragado da fruta, vai aparecer nos outros gomos também, e se não aparecer, a nossa mente fica lembrando daquele gomo estragado que nós tivemos que tirar. E Paulo parece que quer mostrar a importância de todas essas qualidades estarem unidas
mas não somente unidas, estar em atividade, né, ativas na vida do crente, nessa figura de um único fruto saudável, mas com vários gomos, né? Ou se você quiser pensar num cacho de uva também, um cacho de uva com várias uvinhas ali, né? Todo crente deve ter o fruto do Espírito Santo em sua vida. Nós não podemos, nós que somos crentes, não podemos querer viver uma vida sem o fruto do Espírito. Não dá, né? Vai ser uma vida fracassada, vai ser uma vida no próprio braço, na própria força, e aí a coisa fica complicada. Todo crente deve ter e desenvolver, né? O Espírito Santo de Deus, ele está disponível para todo crente. Então, a partir do momento que eu creio no Senhor Jesus, eu já recebo o Espírito Santo na minha vida. Mas eu tenho que desenvolver essas virtudes, todas elas, não é? Todas essas virtudes, todas essas qualidades, eu tenho que trabalhar para que elas sejam desenvolvidas na minha vida. E só assim o fruto será completo. Porque desenvolvendo todas essas virtudes, fatalmente nós estaremos rejeitando as obras da carne que vêm um pouquinho antes do fruto do Espírito, no texto de Gálatas 5. Então a gente estará rejeitando as obras da carne e as suas manifestações, né? Isso é muito importante. Depois você dá uma lida lá nas obras da carne, que a gente vai ver que se a gente não tomar cuidado, a obra da carne ela sempre aparece na nossa vida. Mas nós temos que pensar que se a gente desenvolver o fruto do Espírito na nossa vida, fatalmente nós estaremos rejeitando as obras da carne, porque aonde o Espírito Santo de Deus habita em plenitude, as obras da carne não podem prevalecer. Nós devemos também observar que um fruto, ele é resultado, né? O fruto é um resultado. Isso quer dizer que a ação do Espírito Santo na vida do crente, ele provoca um resultado. Ou melhor, tem que haver um resultado. Esse fruto da ação do Espírito Santo na vida do crente faz com que ele tenha uma vida completamente diferenciada daqueles que não possuem o Espírito Santo de Deus. Não é? Mostra a diferença. Essa diferença ela tem que ser nítida. Não é? As pessoas têm que ver essa diferença desse resultado da ação do Espírito Santo de Deus na vida do crente, não é? Porque esse fruto é algo único e é precioso, que nasce do Espírito Santo de Deus, que nasce da ação de Deus na vida do crente. O foco está todo naquele que provoca o nascimento dessas ações, que é o próprio Espírito Santo, como se fosse aquela árvore que nutre e provoca o nascimento e amadurecimento do Espírito. Há todo um processo desse fruto do Espírito na nossa vida. E essa ação provoca o nascimento de um lindo fruto saudável, ou seja, o resultado da ação do Espírito Santo de Deus em nós. A ideia que se tem, ou a ideia que nós devemos ter, é que se abrirmos esse fruto e olharmos ele por dentro, o que é que nós veremos? Nós veremos amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então, se a gente abrir esse fruto e olhar lá dentro, é isso que nós vamos ver. E como eu volto a dizer, como nós precisamos dessas qualidades, dessas virtudes na nossa vida e que elas aflorem na nossa vida, para que as pessoas lá de fora vejam que a gente tem esse resultado da ação do Espírito Santo na nossa vida. Nós não somos uma pessoa qualquer, nós somos filhos de Deus, e como filhos de Deus, nós temos o Espírito Santo de Deus na nossa vida. Amém? Então a gente precisa deixar, precisa desenvolver
essas virtudes, esses gomos dentro da nossa vida, para que a gente possa ter uma vida plena. Amém? Seja bem-vinda, Neuza, em nome de Jesus. Então, se a gente abre, se a gente olha por dentro desse fruto, o primeiro gomo que nós vamos ver que está enumerado em Gálatas 5 é o amor. O primeiro gomo do fruto é o amor. Em seu ministério aqui na terra, Jesus sempre falou a respeito da conduta, a respeito das atitudes, a respeito do testemunho que os verdadeiros filhos de Deus precisam ter. Ele deixou bem claro que um filho de Deus é reconhecido, é identificado pelo seu fruto. Não dá para confundir um cacto com uma figueira, não é? Ele diz que pelo fruto se identifica ou se pode nomear a árvore. Se dá bons frutos, é uma árvore boa, porém se dá maus frutos, é uma árvore má. Se o cristão é identificado pelo fruto, o seu coração só pode produzir o fruto do Espírito, que está relacionado aí nesse texto que nós lemos. E esse fruto é manifestado, ou seja, é conhecido através da nossa conduta, através do nosso testemunho. Então, muitos crentes se enganam que o testemunho e a conduta nossa, ela deve ser aparente só dentro da igreja ou no meio das pessoas que nós convivemos com ela. Muito pelo contrário. O nosso testemunho, né, o fruto do Espírito, ele deve ser conhecido através da nossa conduta, aonde quer que nós estivermos, na nossa família, no nosso trabalho, na nossa escola, andando pelo caminho, aonde quer que nós estejamos. O fruto do Espírito, né, tem que ser conhecido através da nossa conduta. Por isso nós devemos vigiar as nossas atitudes, as nossas ações, como nós respondemos às pessoas, como nós reagimos quando nós somos provocados, né? A forma como nós tratamos com as pessoas que prestam serviço para nós, ou aquelas pessoas que dependem do nosso serviço. Tudo isso vai mostrar a nossa conduta, se a nossa conduta é pautada pelo fruto do Espírito ou não. Dentro da nossa casa também, como nós tratamos as pessoas que convivem conosco, vai demonstrar, não é? Vai manifestar o fruto do Espírito, não é? Através da nossa conduta e através das nossas ações. A história que nós conhecemos de Jesus mostra que no dia em que Judas o traiu, Jesus foi preso e ele foi levado perante Pilatos. Pilatos era o governador e depois ele foi levado diante de Herodes. E quando Jesus era levado, a multidão, diz a palavra que a multidão zombava dele. Jesus foi interrogado, né? Ele passou por um interrogatório, ele foi especulado no mais íntimo dele. E a palavra de Deus diz que não acharam culpa nele. Por isso Pilatos lavou as suas mãos e entregou para que fosse feito o julgamento do jeito que o povo era acostumado a fazer. Quando eles viram que não acharam culpa nele, isso significava que Jesus era inocente. Mas a multidão exaltada, ele bradava com toda a sua força: crucifica-o, crucifica-o. Nesse mesmo tempo, nessa mesma época, nesse mesmo momento da história, havia ali um homicida, um assassino, de nome Barrabás, que estava preso porque ele havia sido condenado, porque ao contrário de Jesus, aonde não acharam culpa, em Barrabás foi achado culpa e ele foi considerado culpado e foi condenado. E a mesma multidão que clamava pela crucificação de um inocente também pedia pela liberação, pela libertação desse homem que era um assassino já condenado. Jesus ali no meio daquela multidão, que ele tanto amou, diz a palavra, que ele tanto ajudou,
escutava, né, os seus ouvidos, escutava o clamor por sua morte. Mas ele não ficou odiando aquele povo por causa dessa atitude. Muito pelo contrário, quando Jesus estava ali na cruz, a sua oração foi: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Olha a lição que Jesus nos dá, né? Como nós devemos, essa crucificação de Jesus. É lógico que nós não vamos ser crucificados para morrer ali numa cruz, mas significa que nós devemos crucificar a nossa carne e juntamente com essa crucificação, as obras da carne que são manifestas conforme está em Gálatas 5:22. Então toda a nossa falta de paciência, né, quando nós somos julgados injustamente por outras pessoas, a maioria das pessoas, ou a totalidade, eu posso dizer que a totalidade das pessoas, quando nos julgam, elas julgam a partir daquilo que elas conhecem. E a primeira coisa que nós vemos que uma pessoa não conhece, uma pessoa que julga não conhece, é a palavra de Deus, porque não cabe a nós julgar outras pessoas. Cabe a nós entregarmos toda a situação nas mãos do Senhor, para que Ele entre com a providência e Ele resolva segundo a sua justiça, porque a justiça de Deus é perfeita, não é? O amor de Jesus demonstrado ali na cruz do Calvário é um amor que nós não podemos medir, é um amor imensurável, é o grande amor de Jesus. A Bíblia diz, falando a respeito do sacrifício de Jesus e do que Ele fez antes da crucificação, durante o seu trajeto ali na cruz do Calvário e depois que Ele foi crucificado, depois que Ele ressuscitou e depois de todas as coisas que aconteceram com Ele. A palavra de Deus diz que ninguém tem maior amor do que este, o de dar a própria vida por outra pessoa. O ensino de Jesus era: amai os vossos inimigos. Por quê? Que vantagem nós vamos levar se nós amamos apenas os nossos inimigos? Só aqueles que nos bajulam, só aqueles que falam coisas boas a nosso respeito. Amar o amigo é fácil, mas amar quem não gosta da gente, amar quem fica procurando os nossos defeitos, amar quem tem inveja da nossa vida, amar quem tem ciúme da nossa vida, amar quem nos inveja, amar aquelas pessoas que procuram nos odiar por causa daquilo que nós somos. Essa é a verdadeira lição que o Senhor nos dá. E essa é a demonstração do primeiro gomo do fruto do Espírito, que é o amor. Nós devemos ter isso em mente, né? A palavra de Deus diz: amem os vossos inimigos e ore por eles, para que eles sejam alcançados e de inimigos passem a ser os nossos amigos. Eu estou lendo um livro em que a autora diz, né, uma pastora, e ela diz que um certo dia uma mulher da igreja falou para ela: olha, pastora, eu quero falar com a senhora. E elas marcaram uma reunião no local e ela foi junto com essa mulher. E a pastora foi lá, já foi cumprimentando, e a mulher já foi logo falando para ela: olha, eu marquei essa reunião porque eu quero falar, olhando nos seus olhos, que eu não te tolero, eu odeio você, eu não consigo te suportar, eu não posso te suportar. As coisas que você fala, as coisas que você prega, sabe, eu tenho um ódio muito grande pela sua vida. E aquela pastora disse que ela precisou respirar fundo porque ela esperava uma reunião amigável e a única coisa que ela pôde dizer para aquela mulher: eu posso orar pela sua vida? E ela orou e continuamente ela orava por essa mulher. Hoje ela é o braço direito dessa pastora, porque Deus é capaz de reverter
a situação. Só Deus é capaz. Não é? Quando nós deixamos o amor dele fluir e quando nós pautamos a nossa vida em cima não daquilo que nós pensamos ou do julgamento que nós fazemos ou daquilo que nós queríamos que acontecesse de verdade, mas deixamos para o Senhor dirigir, Deus, ele faz a situação reverter. Amém? Amar a Jesus é dar o nosso melhor. Não é? Quando nós amamos a Jesus, o amor dele, ele floresce, ele frutifica dentro do nosso coração. O nosso melhor serviço, o nosso melhor carinho, a nossa melhor atenção, ele deu, o Senhor deu o seu melhor, que foi a sua vida. Então nós temos que preferir fazer o melhor para as outras pessoas. Ainda que nós não sejamos entendidos e ainda que a gente provoque o ciúme. E eu vou falar uma coisa para você. A gente só é capaz de medir o quanto a nossa vida espiritual está sendo frutífera pelo tanto de pedrada que a gente leva, não é? Porque as pessoas estão sendo incomodadas. Quando a gente faz tudo de acordo com as obras da carne, olha, é um pensamento muito remoto, muito distante, que a gente vai provocar alguma reação nas outras pessoas. Mas quando a gente faz a vontade do Senhor, a gente vai provocar uma reação de discórdia algumas vezes, até que a pessoa entenda que aquilo que você está fazendo, aquilo que nós estamos fazendo, é deixar o amor de Deus fluir através da nossa vida. Além do mais, o amor é base para todas as outras virtudes. Nós temos o primeiro capítulo, ou 1 Coríntios 13, um capítulo inteiro praticamente, falando a respeito do amor e que todo mundo conhece. Mas eu queria ler com você Efésios 5, versículo 2, Paulo falando ao povo que morava em Éfeso, ele disse assim: e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Recomendação de Paulo: vivam em amor, não é? Como também Cristo nos amou. Ele se entregou por nós. E olha para a nossa vida, né? Olhando para a minha vida, se eu for procurar merecimento para Jesus se entregar pela minha vida, eu não vou achar de jeito nenhum. Mas assim mesmo, ele se entregou como oferta de sacrifício e de aroma agradável a Deus. Quando nós procuramos tirar a força lá de dentro de nós, no mais íntimo de nós, para conseguirmos amar as pessoas que nos ofendem, os nossos inimigos, aqueles que trabalham contra nós, nós vamos estar oferecendo uma oferta, um sacrifício de aroma suave que sobe até as narinas de Deus, né? Um aroma agradável ao Senhor. E em Colossenses 3, versículo 14, nós encontramos Paulo falando também: acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Ou numa outra versão: acima de tudo, revistam-se do amor que une todos nós em perfeita harmonia. Então nós devemos nos revestir, quer dizer, colocar uma proteção de amor sobre nós, não é? Para que a gente viva em harmonia, em unidade, não é? Ora, eu tenho dito isso várias vezes, você que me acompanha nas ministrações dos cultos de domingo, não importa o que a pessoa fala da gente, a forma como ela age, ou a maneira que ela quer nos prejudicar, Deus está vendo. E Deus conhece muito mais do que nós, Ele vê as intenções do coração. Então não cabe a mim, a única coisa que eu tenho que fazer é demonstrar amor, porque a pessoa que me odeia, ela está precisando de amor. A pessoa que luta contra mim, ela está precisando de amor, não é? É uma pobre pessoa que precisa de amor sobre a vida dela. Então eu tenho
que derramar o amor de Deus sobre a vida daquela pessoa. Não é? E isso eu não posso fazer pela carne, é só pelo Espírito de Deus. Então, por isso que o primeiro gomo do fruto do Espírito é o amor. No mesmo capítulo 5 de Gálatas, Paulo, lá no comecinho, nos versículos 6 e 13, ele já havia enfatizado a importância e a necessidade do amor na vida dos verdadeiros cristãos, não é? Dos verdadeiros cristãos. Porque cristão meia boca, cristão meia pataca, tá cheio por aí, não é? Mas a gente está trabalhando para a restauração das nossas vidas e das pessoas que estão ao nosso redor, não é? Então, é importante e é necessário o amor na vida dos verdadeiros cristãos. Gálatas 5, versículo 6 diz assim: pois em Cristo Jesus não há benefício algum em ser ou não circuncidado. O que importa é a fé que se expressa pelo amor. Paulo estava querendo dizer, né? Os judeus, eles precisavam ser circuncidados para mostrar que eles faziam parte do povo de Deus. Agora Paulo está falando, olha, não adianta nada ser circuncidado, né? Não importa se você é ou se você não é circuncidado, porque não existe benefício nenhum nisso, se não houver a fé que se expressa pelo amor, não é? Então, às vezes a gente quer fazer uma demonstração de fé muito grande, mas não ama as pessoas, não adianta nada. De terça-feira, lá no culto de terça-feira, nós estamos fazendo uma ministração sobre isso. Não adianta nada ficar orando, né, repetindo. E às vezes a gente faz muito tempo que está orando e a nossa oração ela não passa do teto da igreja. Por quê? Porque nós não estamos construindo uma verdadeira vida cristã dentro de nós. A gente quer uma vida cristã mais ou menos e quer que o Senhor ouça as nossas orações, não é? Então nós estamos aprendendo sobre isso de terça-feira ali no culto. Não adianta nada eu conhecer toda a palavra de Deus. Lá em 1 Coríntios 13, diz que se eu não tiver amor, eu vou profetizar, eu vou falar em línguas, eu posso fazer, sabe, plantar bananeira para tentar agradar o Senhor. Mas eu serei como o ferro, né, um sino, que só faz um barulho que ecoa, não vai, sabe, não vai acontecer nada. Por quê? Porque se eu não tiver amor, diz lá em 1 Coríntios 13, eu nada serei. Se eu não tiver amor, eu nada serei. Os verdadeiros cristãos têm que ter amor. Não adianta cumprir toda a lei de Moisés. Não adianta eu trazer profecia para um monte de gente. Não adianta eu querer cantar cânticos espirituais e oferecer ao Senhor qualquer coisa que eu for oferecer ao Senhor. Se a minha vida não estiver pautada no amor, Deus nem recebe. Deus nem recebe esse sacrifício. E Paulo diz, não é? Que se nós estamos em Cristo Jesus, qualquer outra coisa que nós fizermos, qualquer coisa que nós fizermos, se não for expressado através do amor, não vai adiantar nada. No versículo 13 de Gálatas 5 diz: porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne, porque lá depois ele vai falar nos versículos 20 e 21 do capítulo 5, ele vai falar sobre o fruto da carne. Pelo contrário, sejam servos uns dos outros pelo amor. Servir ao outro pelo amor, não é? Não é pelo que eu sei, não é porque eu sou maior, não é nada disso. E muito pelo contrário, diz aqui bem claro, sejam servos, sirvam uns aos outros
pelo amor. Por quê? Porque nós somos chamados à liberdade. E essa liberdade, o que nós temos visto nos dias de hoje dentro da igreja, é exatamente o que Paulo está falando aqui. Não use a liberdade para dar ocasião à carne, né? Muitas pessoas têm usado essa liberdade que Cristo dá para dar ocasião à carne, mas nós devemos sujeitar a nossa carne ao Espírito e servir aos nossos irmãos pelo amor. Paulo não foi o único que enfatizou a prioridade do amor na vida dos santos. João também escreveu, o apóstolo João, ele escreveu em 1 João 4, versículo 8, depois você pode ler, eu não vou ficar lendo aqui, senão nós vamos demorar muito tempo, né? Também 3:14 e 4:19, ele escreveu a respeito disso. João, o apóstolo João disse: aquele que não ama não conhece a Deus. O amor é o fator que nos faz conhecer a Deus. Não é? O amor é o fator que mostra que nós conhecemos a Deus. Então o apóstolo João diz: aquele que não ama não conhece a Deus. E esse amor que João está falando é o amor ágape, o amor incondicional, o amor que não espera, que não fala assim: olha, se você fizer isso, eu te amo, não é? Eu vou demonstrar o meu amor por você se eu... Não tem nada de ser. É um amor incondicional. É o amor que vem de Deus. O amor que vem do céu. O apóstolo João diz, ele é enfático: aquele que não ama não conhece a Deus. E quem não conhece a Deus, meus irmãos, como é que vai conseguir conquistar algum dos benefícios que estão na palavra de Deus? Então, como foi ministrado há pouco tempo, não é? Que a gente prossiga em conhecer ao Senhor, que a gente procure conhecer ao Senhor. E nós só vamos conseguir conhecer ao Senhor se a gente deixar o amor de Deus ser derramado no nosso coração. O apóstolo Pedro também ressaltou esse princípio na sua primeira carta, em 1 Pedro 4, versículo 8. Claro que tudo isso reflete o ensino do próprio Jesus, onde ele pessoalmente ensinou que seus discípulos seriam conhecidos pelo amor que eles demonstrassem, conforme está em João 13, nos versículos 34 e 35, que diz assim: eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros. Nisto, não é, em amar uns aos outros, todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. Aquele que ama conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, meus irmãos, nós estamos vivendo os últimos tempos difíceis, tempos em que a palavra de Deus diz, não é, que o amor esfriaria, né, que o amor de muitos esfriaria. E como nós somos do Senhor, nós somos cristãos, crentes do Senhor, o amor de Deus não pode esfriar. Então, como é demonstrado o amor? O amor é demonstrado quando eu sou capaz, apesar de todas as coisas, apesar do que falam, apesar do que fazem, apesar de que muitas das pessoas que estão ao meu redor, muitas vezes tentam me destruir, tentam me abalar, apesar disso, eu sempre vou ter uma palavra de consolo, uma palavra de conforto. Por quê? Porque o amor de Deus é derramado sobre o meu coração, não é? O amor que vem de Deus. Esse amor que vem de Deus, ele é capaz de nos fazer enxergar além das barreiras que nos são impostas, além de todo o mal que tentam fazer contra
a nossa vida, além de tudo que querem fazer, não é? A gente vai ser meio aquela menina que fazia o jogo do contente, né? Se você prestar atenção no filme dessa menina, você vai ver que o pai dela era pastor, e quando ela faz menção a ele, ela diz que o pai dela foi procurar na palavra e ele achou em toda a Bíblia muitas passagens que falavam sobre estar contente, porque o amor de Deus é derramado sobre os nossos corações. E nós temos muito mais motivos, né, para estar firmes no Senhor e esparramando esse amor que vem pelo Espírito Santo de Deus, esse fruto do Espírito na nossa vida, do que o ódio, do que o rancor, do que a mágoa, a ira, a inveja ou qualquer outra coisa que vai fazer mal para a nossa vida. Então lembre-se disso. Jesus deixou essa instrução, assim como eu os amei, que vocês também amem uns aos outros. Uns aos outros é todo mundo, não é só aqueles que nos amam. Por quê? Porque se nós amarmos uns aos outros, independente a Bíblia diz que todos conhecerão que nós somos discípulos de Jesus, se tivermos amor uns aos outros, porque aquele que ama conhece a Deus, porque Deus é amor. Amém? Palavra rema para você hoje. O amor é a marca da fidelidade cristã. Amemos uns aos outros, porque o amor é de Deus. Amém? Deus te abençoe e Deus te dê a sua paz, a sua shalom. Muito obrigado pela sua companhia. Domingo, às 18 horas, nós teremos culto presencial lá na igreja e também culto online para aqueles que não podem estar saindo das suas casas. Que Deus te abençoe, te guarde e faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Amém? Se foi boa para você essa ministração, compartilhe, faça sala de vídeo, compartilhe com seus amigos, não é? Porque nós estaremos usando a internet para o reino de Deus. Amém? Um grande abraço para você que esteve aí conosco todo esse tempo. Que Deus te abençoe e derrame o seu amor sobre a sua vida. Amém? Até lá então, um grande abraço em nome de Jesus.